Bem, pessoal, olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Que vocês continuem se cuidando, né? Para que a gente possa, que a gente possa se rever aí o mais rápido possível, né? Todos nós nos revermos. Bem, deixa eu falar aqui rapidinho sobre essa parte inicial das orientações e justificativas para avaliação diagnóstica de geografia, né? Para dar uma avaliada, ver como vocês estão absorvendo essa matéria. Tem me preocupado aí o fato de vocês, de parte, né? De vocês não estarem fazendo os exercícios como deveriam, né? Tô achando que tá faltando atenção. Tem que fazer a coisa com mais seriedade, tá? Porque daqui a pouco a gente tá voltando, a matéria tá continuando, e aí tem muita coisa que está muito bem explicada aí, é só pegar o vídeo, olhar aí, voltar que dá para entender direitinho. Tem coisas que eu estou percebendo que não está sendo feito com a seriedade que deveria ser feita. Desculpa. Por isso que eu tô fazendo essa avaliação, tá legal? Então, preste atenção, que outros professores estão percebendo a mesma coisa. A gente sabe que a situação é difícil, tudo é complicado, mas a gente tem que tocar a bola para frente, né? Fazer o melhor que a gente puder, tá? Quando ele tem algum problema, a gente entende, mas claro, estão vivendo um problema difícil aí, mas tem que haver um esforço, tá legal? Obedeçam os pais de vocês, criem hábito, horário, rotina de estudo para poder a coisa correr como tem que correr, tá legal? Bem, fazer a avaliação com a coerência que não falta tempo, copiar a pergunta e a resposta no caderno, não esquecer que tudo que vocês estão fazendo conta ponto, de alguma maneira vai contar ponto, então capricha, tem um prazo de entrega, no caso desse trabalho, e eu vou passar a colocar isso como padrão, entregar até às 15 horas da semana seguinte, da outra terça, tá? Por quê? Porque, assim como vocês, nós temos nossos prazos e a nossa rotina também. Então, a gente também está se adaptando. Tá legal? Então, tem que ficar esperto quanto a isso. Então, a gente vai fazer agora uma correção um pouco mais minuciosa. E, em breve, estaremos juntos. Saudade de vocês. Vamos lá. Avaliação, diagnóstico, geografia, respostas aí, né? Número 1, pergunta simples. Quais grupos étnicos formam a base da população brasileira? É uma pergunta que já foi feita anteriormente e nós estamos aí repetindo. Era uma resposta extremamente simples, né? Até baseado naquilo que nós observamos no nosso cotidiano. A base da população brasileira são brancos europeus, negros africanos e indígenas. Brancos europeus colonizadores, negros africanos que vieram para cá, infelizmente, né, na condição de escravos, e indígenas que são os verdadeiros donos da terra, das terras brasileiras, né, já estavam aqui. Bem, então isso aí, simples, né? Agora, o que significa dizer que o Brasil é o país mais miscigenado do planeta? Né? Significa dizer que o Brasil é o país com maior mistura de etnias, com a união de homens e mulheres de diferentes grupos étnicos, né? Então, quando a gente diz que um país é o mais miscigenado, é sinal que ele tem o maior índice de miscigenação, ou seja, a maior mistura entre grupos étnicos, grupos humanos diferentes. No caso do Brasil aqui, brancos, negros, indígenas, basicamente. Tá legal? Bem, na 3, como são tratados indígenas no Brasil? Fale sobre o respeito à sua cultura e sobre a demarcação de suas terras. São perguntas recorrentes que nós já tratamos delas em exercícios que fizemos, que inclusive não foram muito bem respondidos de forma geral. Repara, não são todos, mas tem um percentual bem razoável de alunos que não estão fazendo exercício como deveria fazer.
tem que olhar o vídeo, tem que observar, tem que assistir, tá? Bem, isso aqui podia ser de cunho pessoal, mas dentro de uma lógica, né? Dentro do que nós estudamos. Como são tratados os indígenas no Brasil? Os indígenas não são tratados como deveriam, né? A cultura e demarcação de terra, sua cultura é influenciada e invadida pela cultura do homem dito civilizado. Já há uma grande influência da cultura do homem civilizado sobre o indígena. Muitas vezes eles interagem numa boa, mas em outras vezes eles praticamente são obrigados a conviver com essa cultura. Tá legal? A gente vê isso a partir das vestimentas, né? Das roupas, até da própria língua, né? Bem, a demarcação de suas terras, embora legalmente feita, não é respeitada. É só ver o noticiário que a gente assiste a isso. Recentemente teve a notícia falando sobre isso. Muitas são as invasões às terras indígenas e pouco é feito. São madeireiros, madeireiras, né? São garimpeiros. Inclusive agora tem até notícias de transmissões da Covid-19, né? A índios, em função dessa presença aí, que não é bem-vinda, né? Nessas terras, porque não é terra deles. Então, temos que respeitar melhor e, principalmente, as autoridades respeitarem mais e melhor os indígenas, tá? A número 4, o que é censo demográfico? Aqui eu fiz várias perguntas em uma, né? Mas, apesar de falar, não, pô, o censo botando um montão de perguntas numa só. Não é uma pergunta só, não é isso. Olha só, preste atenção, é porque uma pergunta está ligada à outra. Acaba sendo colocada aí uma resposta mais abrangente. O que é o censo demográfico? De quanto em quanto tempo ele acontece? Quem o realiza? E por que este ano não terá o censo? Bem, o censo demográfico é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, um órgão do governo, tá? Pertence ao governo. E tem por objetivo obter dados sobre as características socioeconômicas dos habitantes do Brasil. Ou seja, verificar como estão vivendo as pessoas, quanto elas ganham, o que ela tem em casa de eletrodoméstico, né? O que ela tem em casa em relação a móveis, utensílios, né? Tá? Para saber como ela vive. Bem, qual é o objetivo? Visando melhorias para a população dos mais diversos lugares do país, mediante a atuação das autoridades municipais, estaduais e federais. Ou seja, quando se tem o resultado dessa pesquisa, os governos, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal, vão ter noção do que eles têm que fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas ali naquele lugar. Por exemplo, de repente, se tem muitos adolescentes, tem que ter mais escola, né? Se tem muitas pessoas que precisam de emprego, de repente mobilizar mais empresas para aquela área e por aí vai, né? Hospitais, tudo isso é muito importante. Bem, e não vai haver o censo em 2020 por causa da pandemia de coronavírus. Não tem como fazer isso. Impossível. Ir de casa em casa, os pesquisadores, né, colocando a vida deles em risco e dos próprios moradores se eles estiverem contaminados, tá? A pergunta 5. Quem são os quilombolas? Que grupo étnico deu origem aos quilombos? Bem, quilombolas são os descendentes remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, os quilombos, entre o século XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura. Tá? Bem, isso vai acontecer, né? Essas pessoas são descendentes, na verdade, daqueles que faziam parte dos quilombos, dos verdadeiros escravos que fugiram na época, né? Tá? Esses são os quilombolas. Bem, e eles são descendentes dos escravos, dos negros africanos que vieram para cá. Dos negros africanos que vieram para cá. Tá legal?